Um outro tipo de máquina simples que iremos ver hoje são as roldanas. O principal objetivo das roldanas, gente, é mover objetos verticalmente, ou seja, de cima para baixo. Como vocês estão vendo aí no exemplozinho, o rapaz puxando de cima para baixo. Vocês podem ver essas roldanas tanto em construção, se vocês já podem ter visto, os pedreiros usam muito, como em academias, também tem nas máquinas de academias. E aí existem dois tipos de roldanas, que é, por exemplo, a rodana fixa, que ela muda a direção e o sentido da força. Exemplo, o rapaz aí que está puxando a água do poço. Se ele fosse pegar e enfiar a mão assim no poço e puxar de baixo para cima, seria bem mais complicado, né? Bem mais difícil você pegar o balde lá de baixo e puxar para cima. Então essa rodana fixa, ela vai ajudar em mudar a direção e o sentido da força. Em vez de ele enfiar o braço e pegar o balde de baixo para cima, a rodana vai ajudar ele a puxar de cima para baixo. Tá vendo que a posição dele está retinho assim, ó, com a corda, então ele vai fazer esse movimento, ó, de puxar de cima para baixo. Então a rodana, a rodana fixa nesse exemplo, ela vai mudar a direção e o sentido da força para facilitar o trabalho do homem, que é justamente o conceito de máquina simples, como a gente viu, que é algo criado pelo homem que ajuda ele no seu dia a dia, certo? E aí um outro exemplo de máquina simples são as rodanas móveis. As rodanas móveis, elas reduzem a força a ser aplicada. A rodana fixa, ela apenas muda a direção do sentido, né? Ela lhe ajuda, ela facilita o trabalho, que é como o primeiro exemplo aí, que a força vai ser igual ao peso do objeto. Então, a força que você colocar vai ser o peso do objeto. Já nas rodanas móveis, a gente vai ter uma redução da força a ser aplicada. Exemplo, se eu fosse subir uma caixa, como está aí na imagem, com apenas uma rodana, eu ia ter aquele peso. Se eu tenho duas rodanas, uma rodana móvel, a gente vai reduzir esse peso. Então a gente vai pegar o peso de meia caixa. Em vez de quando eu puxar, eu sentir o peso da caixa inteira, como tem duas rodanas, esse peso vai ser diminuído para a meia caixa. E quando eu coloco 3 rodanas, esse peso é diminuído ainda mais. Quando eu coloco 4 rodanas, esse peso ainda é diminuído cada vez mais. Então, as rodanas móveis, elas têm esse objetivo, que é de diminuir a força a ser aplicada. Quanto mais rodanas eu tiver nessa máquina, menos força eu vou precisar aplicar. Se eu tiver apenas uma rodana, eu vou ter que fazer muito mais força, porque vai ser o peso daquele objeto. Quanto mais rodana tem, como está na imagem, menos vai ser preciso a força aplicada, porque o peso desse objeto vai ser distribuído entre essas rodanas e eu não vou precisar aplicar tanta força, porque vai ser mais fácil, vai ficar mais leve para mim puxar. Então a rodana móvel, ela traz essa ideia de reduzir a força que eu vou aplicar, porque vai ficar de certa forma mais leve o peso que eu vou puxar. Outro exemplo de máquina simples, gente, é a roda e eixo. A roda que está aí presente em todo o nosso dia a dia, né? Que desde bicicleta a carro, enfim, inúmeros exemplos que temos aí de rodas no nosso dia a dia. A roda, gente, foi criada lá muito antigo mesmo. É um dos primeiros exemplos de máquina simples que é criada pelo homem há 3.500 a.C., que é uma máquina simples. Aí vocês podem ver na imagem a evolução da roda, que a gente tem aquela roda de pedra lá do tempo das cavernas, e aí tem a de madeira, e foi evoluindo até ter a roda que a gente conhece hoje, uma roda de carro, por exemplo, que é bem mais bem feita, bem mais elaborado. A roda, gente, ela pode ser ligada a um eixo que é capaz de transmitir a força realizada por uma pessoa ou um motor, fazendo girar, fazendo esse sentido de rotação. Você aplica uma força e o resultado é essa rotação. Aí trazendo a facilidade de deslocamento, que faz com que a gente se desloque. No carro, por exemplo, a gente está no carro, a gente pisa lá no acelerador, exerce uma força no acelerador, a roda ela faz um movimento de rotação a partir dali, que é uma força resistente, e faz a gente se locomover. E esse tipo de máquina simples proporcionou muito bem, proporcionou muita facilidade, digamos assim, para nós
para transportar humanos, pessoas, mercadorias, e traz essa ideia para a gente até hoje, né? Que facilita a nossa vida. Então ocorre esse movimento de deslizamento, de rotação. Outro tipo de máquina simples é o plano inclinado. O plano inclinado, gente, ele está presente em vários momentos da nossa vida. Se vocês já foram em algum local que tem aquelas rampas de cadeirante, por exemplo, no hospital, geralmente tem. Deveria ter em todos os lugares, né? Infelizmente não tem, mas deveria. Tem aquelas rampas de cadeirante e entre vários outros exemplos que está aí na imagem, por exemplo, quando você vai descer o produto de um caminhão. Vocês já viram isso? Que aí chega no supermercado e eles colocam uma tábua e vão descendo os produtos pelaquela tábua. Ou quando tem uma construção, que eles vão subir o cimento para algum local, para casa. O cimento é feito em um lugar mais baixo que a casa. Eles colocam uma tábua e sobe com cimento assim. Ou seja, tem um plano inclinado, que é o nosso próximo tipo de máquina simples. Plano inclinado, quando você usa um plano assim, inclinado, para facilitar o nosso trabalho. Que é o exemplo, como eu disse, das rampas nos hospitais, que as rampas são assim, inclinadas, e esses exemplos que estão na imagem. Então, esse tipo de máquina a gente chama de plano inclinado. E aí, como está no slide, são conhecidos como rampas, e são utilizados para levar objetos de um local mais baixo para outro mais alto. Se não tivesse a rampa, não ia ser bem mais difícil, você ter que usar uma força para levantar aquele objeto. Por exemplo, um cadeirante, você ia ter que pegar o cadeirante, levantar o cadeirante e botar lá em cima. Então, o plano inclinado ele vai facilitar você pegar um objeto lá de um lugar mais baixo e subir para um mais alto. E aí, quanto menor a inclinação da rampa, menor a força que você vai precisar aplicar sobre esse objeto e maior será a distância percorrida. Então, quanto menor a rampa, mais baixa ela tiver, você vai colocar menos força, mas você vai andar mais. Quanto mais alta esse plano inclinado, essa rampa tiver, você vai precisar colocar um pouco mais força, mas o percurso vai ser menor, certo? E aí, gente, a gente encerra aqui por hoje. E aí eu quero que vocês realizem essa atividade, certo?